Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Aqui vai mais um vídeo para a galera do nono ano, turma 900 e 901. E aí, pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Saudade, tá? Vamos falar nesse vídeo do capítulo 11, ou seja, estamos começando a apostila 3, né? A apostila de vocês aí, a terceira apostila do ano letivo. Tá passando rápido, né? Mas estamos dando conta do recado. E aproveitando a oportunidade, mais uma vez quero parabenizá-los pelo capricho nas provas. Gostei muito do resultado. O envio das atividades. Então, tá dando tudo certo, né? Apesar de toda essa situação que estamos passando, graças a Deus estamos dando conta do recado. E eu não tinha dúvida disso, tá? Porque eu sei quem são vocês, meus alunos que correm atrás. Isso aí, tem que continuar desse jeitinho mesmo, tá? Já estamos aí, né? Em agosto, daqui a pouco tá terminando e temos que continuar nesse trabalho, tá bom? Então vamos falar, capítulo 11, que vem como título Europa, questões populacionais, né? Nesse capítulo eu vou fazer como eu fiz com os outros, né? Eu vou dividi-los para não ficar vídeo tão extenso aí para vocês. Então vamos falar aí da população europeia, né? Conhecer as características e os aspectos populacionais dos países que compõem a Europa ajuda a aprofundar os conhecimentos sobre o continente, né? Isso é óbvio. A gente pode ter essa observação já na abertura do capítulo de vocês, essa diversidade de povos que mostra aí nas fotos dessa população, né? A população europeia ela é composta por diversas etnias. Então, é sobre isso que nós vamos falar aí durante o capítulo, tá? A Europa, em especial, nas principais cidades e grandes centros convergenciais de pessoas de todo o mundo. Esse fato, somando os aspectos históricos, leva à existência de uma grande diversidade de etnias, né? E culturas que transitam e convivem no continente europeu. A origem de vários desses povos que hoje vivem na Europa remota à antiguidade. E o continente é considerado o berço da civilização ocidental. As influências europeias difundiram-se pelo mundo, né, ocidental, devido principalmente à expansão marítima e comerciais aí no período do século XV ao século XVI. Nesse período, os europeus buscavam levar sua cultura ao continente americano, por meio de um processo de colonização. Mais tarde, durante o período chamado neocolonialista, territórios da África passaram por um processo de ocupação semelhante, né? Que nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores, né? Quando a gente falou ali da partilha da África, em capítulos anteriores, a gente falou também dessa situação. Seja no idioma, conforme podemos ver, logo no livro de vocês aí, tem um quadro que mostra essas principais línguas e a gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Seja no idioma, né, ou em cultura, religião, na organização política, pela adoção de conceitos modernos de democracia e capitalismo, ou da história de colonização, os países do Ocidente foram, de certa maneira, moldados em estreita relação com os países dos acontecimentos europeus. Em termos religiosos, uma parte expressiva da população europeia segue a religião católica apostólica romana, assim como ocorre no Brasil, né? E nos demais países latino-americanos de colonização portuguesa e espanhola. No entanto, atualmente na Europa, não só o catolicismo, mas também outras religiões que predominam aí dentro do continente, tá? Então, tem aí, ó, está citando no material de vocês
algumas dessas religiões, tá? O judaísmo, o islamismo, entre outras religiões que se encontram dentro do continente, tá? As principais línguas faladas é a latina, a germânica, eslavas e outras. Por exemplo, as latinas, catalão, espanhol, francês, italiano, português e romeno. A germânica, alemão, né? Dinamarquês, inglês, holandês e sueco. Eslavas, búlgaros, polonês, russo, servo, croata, tcheco e ucraniano. Outras que vem citando no material de vocês, né? Tá citando mais umas 3 aqui. Basco, húngaro e finlandês. Mas a gente sabe que tem outras infinidade aí de línguas faladas dentro do continente europeu, ok? Qualidade de vida. A Europa apresenta excelentes indicadores sociais e econômicos, principalmente nos países do norte e do oeste do continente, nos resultados do Índice de Desenvolvimento Humano, né? Já está falando aí do IDH. Período aí de 2018, dos 20 primeiros colocados, 13 são europeus, o que indica acesso a serviços como saúde, educação, né? Cerca aí de 25% da população europeia tem essa qualidade de vida considerada elevada, tá bom? Na própria apostila de vocês tem aí esses 20 países em destaque, mas sendo que 13 são europeus, tá bom? Então vocês podem dar uma olhada aí nessa tabela que tá aí de ranking desses 20 países, considerado aí com uma ótima, né, qualidade de vida. O continente que mais envelhece, vamos falar um pouquinho disso. Enquanto a Organização das Nações Unidas, a ONU, alerta o mundo sobre os efeitos do crescimento da população mundial, o continente europeu vivencia o fenômeno contrário. É o único continente com previsão de redução de população. Esse fato denota um estágio de desenvolvimento que resultou nas quedas das taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade infantil no continente, o que caracteriza uma das últimas fases de transição demográfica. Essa transição demográfica, galera, vocês podem olhar aí, tem um gráfico na página desse conteúdo que eu tô falando com vocês, o continente que mais envelhece, e vocês podem observar aí, ó, esse gráfico, né, dessa transição demográfica que tá citando no material de vocês. Então dá uma olhadinha aí nessa transição que mostra aí através dos gráficos. O progresso das sociedades humanas nos últimos 2 séculos resultou no aumento da longevidade, principalmente nos países mais desenvolvidos do globo, muitos deles localizados na Europa, onde o grande salto histórico para as questões demográficas ocorre nos séculos 18 e 19, com a Revolução Industrial. A partir dessa década, cada país europeu, a seu modo, criou estratégias de desenvolvimento econômico e social, né? Cada um foi criando a sua forma de lidar com essa situação, que culminaram com a redução das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida, resultando nos índices demográficos vindos atualmente, né? Então, ao longo da história, para o que a gente vê na atualidade, foi passando por esse processo de desenvolvimento, e vocês podem também acompanhar esse desenvolvimento no mapa que tem na apostila de vocês, onde fala Europa, a taxa de crescimento populacional, está baseado aí no período de 2016, né? Lógico que muita coisa já mudou ao longo aí para chegar a 2020, tá bom? Vocês também podem acompanhar através do mapa que tem na apostila de vocês, ok? Tem aí também, nesse mesmo texto, falando aí da pirâmide, né? Das estratégias de desenvolvimento criado pelos países europeus. Podemos citar
as melhores condições de habitação, alimentação e trabalho, associadas aos avanços da medicina e da indústria química farmacêutica, entre outros fatores positivos que trouxeram aumento na expectativa de vida da população europeia. A redução de números de mortes precoce, resultando em mais qualidade de vida do modo geral. A pirâmide etária a seguir, né, que tem aí no material de vocês, retrata essa tendência de aumento da população idosa na sociedade desenvolvida. É o caso da Alemanha, né, como mostra na própria pirâmide. Essa pirâmide está baseada aí no período de 2018, né, com população masculina e população feminina. Então, também tem aí a pirâmide para vocês darem uma analisada, beleza? Como eu disse, vou dividir o capítulo em alguns vídeos, né? 2 ou 3, mais ou menos, para não ficar tão longo, tá? Então, eu vou encerrando por aqui, com essa parte aqui onde fala da pirâmide, e daremos continuidade aí a partir do próximo vídeo, tá? Qualquer dúvida, vocês entram em contato, o esqueminha básico que vocês já conhecem, tá? Estou à disposição, aguardo o contato de vocês. Beijo no coração.